Pode iniciar, tá? Se quiser. Tá, beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alan Alexandre. Sou da UPE também, do curso de licenciatura em computação. Então, vamos começar aqui. A nossa aula de hoje vai ser curta. Ela tem apenas 4 tópicos, que é a introdução, o que é a criptografia, como surgiu, alguns casos. Bom, a introdução, né? É, a gente vê nós vemos, né, com o tempo, que o acesso à internet das crianças acabou aumentando muito, principalmente durante essa pandemia, né? E a gente sabe como que é você entrar numa rede social sem ter muito cuidado de algum supervisor, algo do tipo. E as coisas podem acontecer, né? Como uma criança às vezes está ali até achando que vai comprar alguma coisinha no jogo, aí pega o cartão dos pais, acaba caindo em um golpe, entre várias coisas. Aí, devido a isso, a gente viu a necessidade de trazer um pouco sobre essa problemática, falar um pouco da importância de ter uma boa segurança, bom, um bom jeito de entrar nas redes, né? E a gente sabe Seria que a mais ou criptografia, ela tem um seria papel, mais ou menos como se proteger, né? Como você evitar esses tipos de fraude. Como evitar um golpe, como você pode evitar os recursos que usar exatamente. para evitar cair em golpe, para evitar É, bom, aí a criptografia, ela tem esse papel muito importante, que é trazer a segurança dos nossos dados. Então, é algo que não é novo, já acontece desde muito tempo, desde a antiguidade mais ou menos, que ela sempre teve esse papel, é trazer segurança das informações. No caso de hoje em dia é do usuário, né? Bom, o que vocês entendem sobre o assunto? Alguém se arrisca a falar o que acha que é, como que funciona? Pelo que eu acho que para proteger as mensagens, não sei. Tá certo. Tem mais alguém que quer falar? Aqueles QR Code, eu acho que tem criptografia. Sim, sim. É exatamente como você. Quem foi que falou primeiro? Desculpa, eu esqueci o nome. Bom, foi exatamente como a primeira pessoa falou, é para proteger as mensagens, dados. Os QR Codes sim tem criptografia, muitos deles têm, né? Tem alguns que não, mas a maioria tem. Bom, a palavra criptografia, né, ela vem do grego kryptos, que significa escondido, e grapen, que significa escrita, né? Então ela é tipo um estudo para você saber como ocultar as informações que seria sigilosas, digamos assim. A criptografia em segurança virtual, ela tem a principal função de conversão de dados de um formato legível em um formato codificado. Os dados criptografados, eles só podem ser lidos ou processados depois de serem descriptografados. O que isso quer dizer? Então, tipo, você tem uma informação, digamos, o seu nome e o seu RG. Aí você torna essa mensagem criptografada. Tem várias formas de fazer isso. Para alguém poder decifrar, poder identificar e entender o que era essa sua mensagem, saber que realmente era seu nome e seu RG, ele vai precisar fazer todo um processo de descriptografia para poder entender o que eram os seus dados e, enfim, poder utilizar. Bom, a criptografia ela é um elemento fundamental na segurança de dados e é a forma mais simples e mais importante de garantir que as informações do sistema de um computador não sejam roubadas ou lidas por alguém que deseja usar para fins maliciosos.
Então, ela é muito boa, a gente acaba utilizando muito contra vírus e etc, como malwares ou spywares e outros tipos de invasões que a gente tem em nossos computadores. Malwares, se alguém não souber, é um tipo de ataque cibernético que um invasor chega na sua máquina, rouba alguns dados e você só pode pegar esses dados de volta pagando uma quantia para quem roubou. E os spywares é quando tudo que você pesquisa, digita, é um programa que acaba sendo instalado sem que você saiba, acaba roubando todos os dados que você vai utilizando no seu computador, pesquisando, etc. Alguém tem alguma ideia de como que surgiu? Acho que não, né? Só um minuto. É, o Rivaldo caiu, né? Eu vou continuando aqui, então. Bom, o surgimento da criptografia, né? Como eu falei, ela existe desde muito tempo atrás, desde a antiguidade. Então, ela sempre era utilizada com esses mesmos propósitos de hoje em dia, proteger as informações. Então, logo no começo, as mensagens elas eram criptografadas em frases que apenas era trocado algumas letras por alguns símbolos, ou quando havia uma mudança de posição das letras, criando um anagrama, né? Então, tipo, acho que muita gente já viu quando você vai colocar, escrever, no invés de você colocar o S, você coloca aquele símbolo do real, ou ao invés de colocar um A maiúsculo, você coloca um 4. Então, era basicamente isso que acontecia no começo. Ou alterava a ordem das letras, né? Bom, ela também era utilizada na Idade Média e nas grandes guerras, tanto que o ápice, digamos assim, foi na Segunda Guerra Mundial, né, quando houve a máquina que Alan Turing criou, que pôde trazer descriptografar as informações do exército inimigo, né? Bom, por que que era tão importante? Imagine que você é um comandante de uma tropa e que está no meio de uma guerra. E você precisa mandar informações sigilosas para os soldados, que podem conter informações de tipo qual é o posicionamento tático de vocês, a quantidade de munição, para quantas horas você tem, como, deixa eu ver o que mais poderia ter. Os mantimentos que vocês ainda têm disponíveis naquele momento, ou se vocês descobriram uma base inimiga, a mensagem está falando que é para vocês atacarem lá. Imagina o quão ruim seria se os inimigos conseguissem interceptar essa mensagem. Lembrando que muitas vezes essa Olá, mensagem é levada desculpa para o contestor. interromper. Oi? Desculpa interromper, Alan. Um ótimo exemplo disso também se dá, como você falou na Segunda Guerra, isso se dá um exemplo também no dia D, nas praias de Omaha. Aí, o que isso tem a ver? Porque o dia D era como uma forma de código, uma forma de transmissão para que os inimigos não identificassem, não decifrassem o código. Caso os aliados entendiam esse código, menos os aliados, os alemães. Então, eles, vamos dizer, decifraram esse código. Isso tem a ver mais ou menos, se não me engano, com o assunto, com a criptografia. Tem sim, tem muito a ver. Porque é como a gente está falando aqui, né? São informações muito valiosas. Então, seria catastrófico se o inimigo conseguisse identificar, né? Como teve vários casos, só não estou lembrado para poder dar algum outro exemplo, mas de que as mensagens ou os dados foram interceptados e conseguiram dar uma reviravolta na guerra, né?
Às vezes estava tudo ganho, mas por causa de algumas informações que foram interceptadas, eles acabaram perdendo. Então, são coisas muito importantes que, desde a antiguidade, a gente vê que tinha necessidade de ter essa proteção, né, com as informações. Então, bom, devido a isso, lembrando que, tipo, era sempre uma pessoa, né, que realmente ele levava. Até a Segunda Guerra, se eu não me engano, na Segunda Guerra já era com via rádio, se eu não me engano, as informações. Mas era sempre uma pessoa que levava as informações para o exército, ou o líder daquele pelotão no momento. Então, era muito fácil de se interceptar e poderia, né, acabar com tudo. Aí, devido a isso, surgiu algumas criptografias, né? Como a cifra de César, que eu acho que algum de vocês já ouviu falar, alteração numérica, alteração maçônica, cifra de substituição, criptografia, bastão de Licurgo e o código Morse. Você já conhece alguma dessas? Não, Já. digo mal. Código Morse só Código ouço Morse, falar, sim. porque não sei nem o que é. Bom, eu vou explicar um pouquinho por cima, porque aí quem já não conhecer já fica um pouco ambientado. Lembrando que no jogo vai ter algumas dessas aqui, então se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem quando eu falar, podem pedir para eu repetir. Bom, a cifra de César, ela basicamente vai pegar uma letra da frase que você quer mandar e vai trocar pela segunda ou a terceira depois dela. O Alan, Rivaldo levantou a mão aqui no Meet. Opa, fala aí, Rivaldo. Bom, pessoal, todas essas criptografias que tem, eu dei uma caidinha, eu dei uma sumidinha, a internet aqui ela caiu. Todas essas cartas aqui que a gente tem aqui, que vocês estão vendo, todas elas têm na criptografia, tem no jogo, tá? Se vocês não conseguirem usar alguma delas, mas vocês vão ver alguém usando, ou a gente vai explicar. Tem toda a ilustraçãozinha bem direitinho explicando como é. A cifra de César, como ela falou, ela troca uma determinada letra do alfabeto por outra. E ela segue uma numeração pré-definida, tá? Tem vários tipos, tudo direitinho. Aí, por exemplo, a cifra de César padrão, ela troca o A pelo D, o B pelo E. Aí você faz a aplicação dessa criptografia na sua frase e toda palavra A vira a letra, toda letra A vira a letra D, por exemplo. E ela fica sempre criptografadazinha, ela fica tipo um código. Aí só a pessoa que tiver a chave, né, que é saber que essa criptografia é a cifra de César que troca o A pelo D, vai conseguir decifrar. Da mesma forma, a alteração numérica, ela troca uma letra do alfabeto por um determinado número. A alteração maçônica, ela troca determinada letra do alfabeto ou número por um símbolo, tá? A substituição simples é basicamente da mesma forma, tá, das outras, só que é outro tipo, com outro tipo de figura, por exemplo. Bastão de Licurgo, ele é um bastão com o alfabeto, e aí ele tem se eu não me engano, ele tem várias configurações, e aí você enrolava um pano nesse bastão e tinha lá, dava para decifrar a frase, né? Vinha uma frase escrita, só era você enrolar no bastão, mas só a outra pessoa tinha o bastão da mesma forma. Então, só quem tinha o mesmo bastão conseguia saber qual era a frase que estava sendo transmitida ali naquele pedaço que na época era de couro, né? A maioria que se você pesquisar é de couro. E também temos o código Morse, que é aquele dos bipzinhos. Exatamente. Bom, eu mandei até um exemplo ali do cifra de César, que alteraria como que ficaria, né? Alterando. Bom, aí aqui a gente tem alguns métodos antigos, tá? Primeiros a gente tem a tumba desse nome aí, que eu não sei falar. Se eu for falar vai ser muito ridículo, né? Mas do Egito Antigo, que eles usavam para mudar alguns hieróglifos e aumentar assim o mistério, que a gente tem pirâmides hoje que a gente nem, tipo, que ninguém ainda entrou, porque não consegue decifrar algumas coisas, e vocês sabem que é bem protegido, né? Então, eles mudavam alguns hieróglifos para dificultar
literalmente essa decifração de código, essa decifração de mensagem. Então tem muita coisa ainda que hoje ainda não se sabe por conta tanto da dificuldade para entender os hieróglifos, como tanto pela dificuldade quanto por essas coisinhas, né? Ah, vamos mudar aqui para dificultar mais, vamos deixar aqui o enigma. A gente tem uma muito famosa, que é a cifra de César, que foi utilizada por Júlio César para proteger as mensagens, né? Como o Alan falou, de significado militar, né? Tipo, mensagem entre operadores assim, entre aspas, né, que não seria mais ou menos o nome, de guerra, que teria que trocar essas mensagens ali de estratégia mesmo, então teria que ser criptografadas. E aí a gente teve Júlio César com a máquina Enigma, né, que foi utilizada lá na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, para decifrar essas mensagens que era trocada entre os alemães. Um filme muito interessante que retrata muito bem a história do Enigma, de como ela foi criada, é o filme O Jogo da Imitação. Vocês já ouviram falar? Não, Não. Já Não. ouvi falar já. não, professor. Fica até uma, fica até uma dica para vocês verem e assistirem. É muito interessante, tá? A história. Ele mostra, conta como foi criado, mostra lá como ele criou. A máquina não era exatamente essa aqui que está aqui no slide, tá? Bem miudinha. A máquina era enorme, tinha vários mecanismos. Ele se frustra bastante lá durante construindo essa máquina, até que no fim ele consegue fazer ali a decifração. É bem interessante vocês assistirem para entender um pouco mais sobre criptografia. Aqui está um link, tá, do IMDb sobre o filme. Vocês conseguem ver algumas coisas, vocês veem depois. Salvem um link. E aí, como é perceptível, né, a gente vê que a criptografia antigamente era principalmente utilizada para os fins militares, né? Porque, como o Alan falou, como o professor ressaltou, as informações elas se tornaram um poder, né? Se tornaram uma coisa muito valiosa hoje em dia. Começou antigamente e hoje em dia é muito mais valiosa ainda. Tanto é que tem né, a criptografia e vários outros métodos de segurança. Bom, aí para tentar contextualizar um pouco aqui, trazer alguns casos, né, para ver o quão frequente é a falta de, de noção que o povo acaba tendo e o quão prejudicial é, né? Bom, a gente vê aqui que o Brasil ele é o quinto país mais afetado por cyberataques, justamente porque as pessoas normalmente não têm muita consciência de como se proteger na rede. Ataques cibernéticos cresceram 220% no primeiro semestre do ano passado. Lembrando que a pandemia influenciou muito, né, com essa alta. Tem até pesquisas que dizem que o que a gente viveria daqui a mais ou menos 10 anos, a pandemia antecipou e a gente já está vivendo. Então, chegou tudo muito rápido, muita informação, muito acesso, e acaba que a gente não está tão preparada, né? E aqui também dizendo que o Brasil é o segundo maior alvo mundial de cyberataques. Então, é muito importante que a gente tenha um pouco mais de noção quando estiver acessando a internet, ter cuidado com golpes, saber alguns métodos de se proteger e saber utilizar da criptografia, né? Normalmente os aplicativos já vêm com uma criptografia instalada, ou você só habilita ela, tipo o WhatsApp, se não me engano, ele já vem meio que obrigatório, né? Mas tem as Isso. duas etapas que você pode utilizar também. E tem o Google que também está com duas etapas agora, que ajuda bastante. Isso. Mas esses métodos que ela está falando, de duas etapas, eles são opcionais. O Google ele tá tornando esses métodos obrigatórios, que já para evitar esse roubo de contas, principalmente contas de YouTube, vários YouTubers sendo hackeados, tendo suas contas perdidas e tudo, aí ele tá meio que já deixando como pré-definição, né, a obrigatoriedade da ativação da autenticação e dos fatores, que seria o real nome dele aqui no Brasil. Então, a gente vê que o Brasil ele está sendo um alvo muito grande de cyberataques, né? Tipo, não só por conta do fluxo, né? Do foco dos hackers, né? Dos que fazem esses ataques aqui, mas também pela desinformação.
E esse é o foco do projeto que a gente tá, esse é o nosso foco hoje, né? Informar vocês do que é criptografia, como ela funciona. Eu acho que vocês já devem ter visto o termo criptografia, né? O nome criptografia, principalmente no aplicativo de WhatsApp de vocês, que quando vocês iniciam uma conversa nova, aparece uma mensagenzinha amarela lá em cima da tela e avisando. As mensagens, essas mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Ou seja, resumidamente, o que você manda para outra pessoa, ela é criptografada, ela é transformada num código e enviada para outra pessoa. Se caso essa mensagem for capturada, a pessoa que capturar não vai conseguir saber o que está escrito nessa mensagem, porque ela está em forma de código e só a outra pessoa tem a chave com mais ou menos um tradutor para conseguir ver o que está escrito naquela mensagem. Então, um exemplo bastante prático é o WhatsApp. A gente já está acabando, tá? Na verdade, já acabou. Se alguém tiver É, alguma dúvida, quiser perguntar alguma isso. coisa, eu vou poder disponibilizar para vocês depois dessa apresentação, junto com todas as fontes, se vocês quiserem pesquisar mais sobre o conteúdo. E aí agora o professor finaliza aí com o intervalo e daqui a pouco a gente volta para a aplicação do jogo.